Bom dia, tudo bem? Agradeço o seu interesse em assistir o meu vídeo. Esse vídeo é uma série, é o primeiro de uma série nova de vídeos que eu vou postar. Eu venho postando alguns vídeos no mercado, falando especificamente sobre gás natural, mas a ideia agora dessa série, e vai ser uma série sem número de vídeos definido, é falar sobre o mercado de óleo e gás como um todo. Então eu vou escolher temas, a ideia é bem seguir, a ideia é assim, acontece alguma coisa no mercado, eu venho aqui, falo um pouco sobre esse assunto, o que isso impacta, o que deixa de impactar, dar a minha opinião, gostem, não gostando vocês reclamam, gostando vocês acham, estão de acordo, mas é o fato que eu quero falar sobre o que está acontecendo, a ideia é essa. Pretendo fazer, vou tentar fazer um vídeo pelo menos uma vez por semana, mas provavelmente o prazo mais garantido é que eu faça um a cada 10 dias, em que eu vá falando o que está acontecendo no mercado de óleo e gás. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Souza, eu sou um profissional do mercado de óleo e gás com bastante experiência no mercado e venho atuando atualmente como consultor independente. Tá? Qualquer coisa que precise, qualquer dúvida que tenha, no final, no último slide, vai ter. Eu vou apresentar os meus contatos. E vamos lá, vamos começar. Então, deixa eu compartilhar minha tela. O assunto que eu escolhi para falar hoje é o arrendamento do terminal de regasificação da Bahia. Por que eu vou falar desse assunto? Porque agora, no final do mês de setembro, nós vamos ter o resultado do arrendamento, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu acho esse arrendamento de uma importância muito grande para o novo mercado de gás, e vocês vão entender o porquê que eu acho importante conforme eu for levando o vídeo, os slides para frente. Tá? Então, dando uma relembrada para quem não sabe, terminais de regasificação de GNL, nós temos 4 operacionais no Brasil hoje. Nós temos esse primeiro no Ceará, nós temos este do Ceará da Petrobras, este da Bahia da Petrobras e este da Bahia de Guanabara é Petrobras. Nós temos o de Sergipe, que é recente, ele começou a operar no início desse ano de 2020 e é o único privado que nós temos no momento. Tá? Então, o que vai ser feito agora é que, de acordo com o TCC que foi assinado entre a Petrobras e o CAD, para diminuir o tamanho da Petrobras no mercado de gás natural, e quem quiser saber disso, que não é o tema desse aqui, mas eu tenho vários vídeos falando sobre esse assunto, é só procurar lá no meu canal. Tá? Isso faz parte do acordo entre a Petrobras e o CAD de arrendar esse terminal. Tá? Então, vamos conhecer o terminal um pouquinho, é exatamente esse terminal da figura, e está aqui, vamos falar um pouquinho do ativo, então. É uma infraestrutura localizada em Salvador, Bahia, que é exatamente essa infraestrutura aquaviária que está apresentada aí na foto. Tá? Ele tem esse terminal, ele tem uma vazão máxima de regasificação de 20 milhões de metros cúbicos por dia. A gente vai ver o que representa esse número hoje no mercado de gás natural. Também faz parte desse arrendamento o gasoduto integrante, que é o que quer dizer gasoduto integrante? É aquele que é o gasoduto que integra esse terminal ao onshore. Tá? São 45 quilômetros de extensão e 28 polegadas de diâmetro. Bom, faz parte também desse arrendamento as utilidades para geração de suprimento de energia, que não estão localizadas no terminal, mas no terminal Madre de Deus, que é um pouco distante. E o gás é interligado a 2 pontos de entrega na malha de transporte. Isso é uma informação muito importante. Tá? Ou seja, você vai importar o GNL, você vai trazer e você vai ser capaz de colocar esse GNL direto na malha de transporte. Ele é conectado a 2 pontos. E uma outra informação também importante é que o FSRU em si não faz parte desse processo de arrendamento. O que é o FSRU? É exatamente a unidade que faz a regasificação. É esse, vamos dizer assim, navio que você está enxergando aí na foto. Tá? Ou seja, você vai ter toda a estrutura, mas a empresa que ganhar o arrendamento, ela vai ter que colocar uma unidade nova no lugar dessa. Tá, ok? Então, isso é o ativo. Agora, vamos falar um pouco sobre o quanto que a gente importa de gás natural. Tá? Então, essa tabela, os dados dessa tabela são todos do relatório do MME, agora de junho. Tá? Eu estou falando de agora de junho porque é o último relatório que foi emitido pelo MME. É a informação mais recente que a gente tem. Então, quando você olha aqui na parte de cima do que você tem os 4 terminais de GNL. Tá? E você tem embaixo
Aqui é a importação que a gente faz através do duto que vem da Bolívia, a importação que a gente faz via Bolívia. Novamente, quem quiser saber mais sobre esse assunto e não conhece, vai procurar nos outros vídeos, que eu tenho vários vídeos falando sobre isso. Tá? Então, a gente vê aqui em vermelho justamente o que vem se importando através da terminal da Bahia. Quando você olha a quantidade de importação através da terminal da Bahia e a quantidade de importação de gás importado que vem se fazendo no Brasil nos últimos 5 anos, é muito pouco. Tá? Isso por quê? Porque, na verdade, todo o GNL que está entrando no Brasil hoje em dia, ele entra para atender a necessidade das termoelétricas. Tá? Então, ele só entra quando a termoelétrica necessita. Então, é por isso que a gente tem tido, porque a gente não tem ligado, vamos dizer assim, tanto as termoelétricas, então não está havendo necessidade de importar tanto. Se a gente der uma olhada aqui do lado, eu apresento a demanda média de gás natural em 2019, que foi 77,93 milhões de metros cúbicos ao dia, e a oferta média de gás natural em 2019 foi de 56,53 milhões de metros cúbicos ao dia. Bom, a gente vê aqui que existe uma defasagem, a gente demanda mais do que a gente é capaz de produzir no Brasil, que é essa oferta média, e é por isso que a gente importa, então, gás natural naquelas quantidades que foram indicadas ali. Se a gente pensar um pouquinho, então, nessa demanda, e se a gente pensar que esse terminal de gás natural da Bahia, que vai ser arrendado, ele tem capacidade para regasificar 20 milhões de metros cúbicos ao dia, a gente está falando de 1/4 dessa demanda. Tá? Muito bem. Então, isso é para dar uma ideia de quanto a gente importa e qual a importância desses 20 milhões dentro da nossa realidade com GNL, com a nossa realidade de gás natural. Tá? Aqui, eu também tirei do relatório do NME, que está falando sobre preço. Então, se a gente der uma olhada na primeira tabela, existem 3 tipos de contrato hoje no mercado de gás. O novo mercado de gás, gás importado, nova política, modalidade firme. Eu não vou falar sobre eles, mas o que eu vou dizer é que aqui nós temos 20 distribuidoras de gás com essa quantidade com esses contratos, e 17 delas usam o contrato tipo novo mercado de gás. Então, a gente vai se basear por aqui para conversar um pouco nesse slide. Então, quando a gente olha aqui, o que eu marquei em vermelho é o preço da molécula. O que quer dizer isso? É o preço que a Petrobras apresenta para as distribuidoras depois que produziu o gás, processou o gás e deixa ele pronto antes de colocar o transporte. Vocês podem ver do lado aqui que tem o custo do transporte, que é justamente tirar o gás que já foi processado, colocar na malha e levar para o destino. Tá? Aqui é importante dizer que isso é uma média, não é uma média ponderada com volume, é uma média simples. A média ponderada seria mais realista, porque quanto mais vamos dizer assim, quanto mais uma distribuidora compra de gás, com certeza ela deve ter um preço mais baixo. Mas o fato é que a gente vê aí a diferença entre gás do Nordeste e gás do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, como varia a média. Isso é média, tá? Então, esse é o preço da molécula, tá? Importante, isento de tributos e encargos, como está indicado aqui na tabela. Então, a gente está falando só do preço da molécula que foi produzida, foi processada e pronta para entrar na malha de transporte. Okay? Quando você olha agora para a tabela de baixo, a gente está vendo o preço do GNL utilizado no Brasil. O preço de importação do GNL do Brasil, o preço médio também, nos últimos 5 anos. Se a gente der uma olhada no que está marcado, a gente está vendo que em junho esse preço chegou a R$ 2,70. Tá? Vocês veem, dá para ver perfeitamente pela tabela de 2020 que o preço vem caindo, e isso todo mundo, quem está acompanhando o mercado sabe que o gás natural internacional caiu bastante de preço por causa do efeito da Covid e da diminuição de demanda. Então, o preço chegou em junho a 2,70. Isso é um preço FOB. O que é preço FOB? Free on board. O que quer dizer isso? O produtor deixa o gás pronto, na especificação que você precisa, liquefeito dentro do navio, pronto para embarcar. Quem comprou esse gás, pronto para embarcar não, pronto para sair. Quem comprou esse gás precisa pagar ainda o frete e depois a regasificação quando chegar no ponto onde esse gás vai ser distribuído. Ou seja, tem aí um custo adicional além desses 2,70. Esse é um valor muito sensível de você encontrar, eu procurei bastante, então venho conversando com algumas pessoas, alguns grandes profissionais do mercado, e eles me disseram que
valor de 1,50 é um valor bastante razoável para cobrir essas despesas, tá? Então eu estou baseando nesse fato desses 1,50, e se você juntar 1,50 a 2,70, temos 13,70 a 4,20. Se você comparar esse 4,20 com os valores indicados aqui do preço da molécula, existe a condição de você trazer um gás lá de fora, importado, e colocar na malha, porque o terminal de regasificação da Bahia ele está conectado na malha, por um preço bastante competitivo, aparentemente pode ser até menor do que o valor que está indicado aqui, para junho. Tá? Então, por que eu disse que era importante esse arrendamento? Porque é uma condição da gente trazer uma quantidade de gás muito grande, que representa em torno de 1/4 da demanda que o Brasil tem hoje por gás natural, a um preço competitivo. E tudo que a gente vem falando sobre o mercado de gás, novo mercado de gás natural é justamente buscar o aumento de competitividade. Tá? Então, a gente vê aqui que esse arrendamento ele tem uma posição, vamos dizer assim, uma importância estratégica muito grande para esse plano. E não há dúvida. Tá? Então, eu acho que funciona como como um projeto piloto, né? Interessante, projeto piloto para ver se esse novo mercado, como é que isso vai funcionar. Olha, tanto é importante esse preço do gás que a Petrobras, eu falei que tinha também um terminal da Baía de Guanabara. A Petrobras já anunciou essa semana ou semana passada que vai importar gás natural também, vai usar o terminal da Baía de Guanabara, vai voltar porque ele está parado. Foi uma informação que eu li, eu não li ainda com muita atenção para ver mais detalhes, mas de qualquer forma o fato da Petrobras estar falando isso significa que realmente o preço do gás natural lá fora está competitivo e que ela está pensando em trazer. Um ponto importante que eu vi, eu dei uma lida no contrato, vi tudo no contrato, e duas coisas muito importantes que eu vi nesse contrato de arrendamento é, primeiro, que a vigência desse contrato se inicia na sua assinatura e se encerra em 31/12 de 2023, sem previsão de prorrogação. Tudo bem, sem previsão de prorrogação não é muito, mas o fato é que, a princípio, não vai ter prorrogação por ele. Nós estamos falando, vamos imaginar então que agora no final de setembro você resolve quem vai levar o bid e o contrato, se consiga assinar esse contrato para começar a operar, né, formalmente em 1º de janeiro de 2021, nós estamos falando de 3 anos. Então, 3 anos é um tempo pequeno, diria eu, para um arrendamento desse, ou dependendo da empresa que se interessa por isso, seria um tempo pequeno para acontecer alguma coisa de diferente, né? Mas eu vou explicar melhor isso. Se a gente der uma olhada aqui nas empresas que foram pré-qualificadas, são 12, se eu não me engano, e você tem de tudo aqui. Você tem empresas produtoras de petróleo, você tem empresas do mercado de LNG, a Golar Power aqui 2 vezes, você tem empresas distribuidoras e você tem empresas comercializadoras. Então, você tem de todo tipo de empresa interessada no arrendamento disso. Se você pensar nos 3 anos, fica pensando assim, bom, 3 anos, quais são as empresas que podem se beneficiar muito com isso? As empresas do ramo de GNL vão achar ótimo, chega lá, consegue colocar um novo terminal, traz e está no mercado delas, está no negócio delas, trazendo um gás competitivo para um local onde o preço do gás é muito caro, que é o Brasil. Tá? Empresas comercializadoras, idem, elas vão chegar, vão se associar provavelmente. Isso é importante dizer, que eu falei que eram 2 assuntos importantes que eu tinha sobre o contrato, é que a empresa que entrar de arrendamento vai se responsabilizar por tudo, vai se responsabilizar pela manutenção, por tudo, pela operação como um todo. Uma empresa comercializadora, ela não tem nada disso. Então, ou ela vai se juntar, o que provavelmente é o mais esperado, que ela vai se juntar a alguma empresa que possa fazer isso. Então, para uma empresa comercializadora, 3 anos também eu acho que é razoável para fazer negócio e ver como é que esse mercado vai funcionar. Se não for uma produtora de petróleo e de gás que tem esse negócio de GNL já dentro da sua empresa, eu acho que 3 anos é muito pouco para que se faça alguma coisa que vale a pena no ponto de vista né, de negócio. Né? Mas isso é uma posição minha e com certeza as empresas que estão aqui ou têm negócio de GNL ou sabem que estão fazendo muito mais do que eu. Mas é só um ponto que eu achei importante colocar. Ou seja, resumindo, eu acho que esse arrendamento desse terminal tem uma importância enorme, porque é o primeiro, vamos dizer assim, caso em que a gente vai ter GNL chegando direto na malha, mas não vindo pela Petrobras, vindo por uma outra empresa, e dependendo do que essa empresa conseguir gastar, de ter de custo de afretamento, de regasificação, e o preço que ela encontrar no mercado, pode chegar a um gás bastante competitivo, e não é que a gente vai dizer que vai aumentar a demanda de gás em 3 anos, mas você pode garantir que você vai ter uma mudança da onde esse gás está sendo comprado.
Então, hoje, um mercado que hoje você só tem a Petrobras comercializando gás, você passa a ter uma outra empresa que vai estar competindo, e o que é isso que a gente está buscando no mercado de gás natural. Competição para reduzir os preços, e a gente conseguir que, com essa redução dos preços, a gente tenha as indústrias investindo, os transportadores investindo, os distribuidores investindo. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu vou falar de assuntos diversos, vai ser muito aberto. Posso falar até de assuntos que não estejam totalmente voltados ao mercado de óleo e gás. Pode ser, por exemplo, energia eólica offshore, que é um assunto interessante e vai se conectar de alguma forma com a óleo e gás na frente. Então tá aí. No QR Code você vai ter meus dados, você vai ter o dado do meu canal no YouTube, se você quiser pegar uma visão dos outros vídeos. Se você gostou, dá um like, que isso me mostra que eu estou indo no caminho certo. Se você tem alguma opinião, alguma sugestão de algum assunto para a gente falar, pode colocar também, tá? E é isso. Eu aguardo vocês na próxima e tenham uma boa semana.